Antes de serem os guerreiros de cabelos desgrenhados das séries, os vikings eram navegadores audaciosos, comerciantes espertos e estrategistas militares de dar inveja. Vindos principalmente da Noruega, Dinamarca e Suécia, esses povos não invadiam por puro capricho. Eles atacavam porque sabiam onde, como e por que agir. O litoral europeu era uma promessa de riquezas, terras e fama. Mas engana-se quem pensa que os vikings eram apenas saqueadores. Eles liam os ventos como quem lê mapas, e seus barcos cortavam rios como flechas certeiras. Os ataques vikings não eram aleatórios. Eles tinham lógica, cálculo e até calendário. Esperavam o momento certo, colheitas guardadas, cidades distraídas, defesas desorganizadas. E então vinham, como uma tempestade que ninguém via chegando. Rápidos, precisos e impiedosos. Era como se o próprio trovão se erguesse das águas e caísse em terra com um machado em punho. E quando o estrago era feito, não havia como negar. Algo novo havia entrado na história da Europa, e ninguém estava pronto para isso. Muitos reis cristãos não entendiam o motivo de tanta violência, mas do ponto de vista viking, fazia todo o sentido. Eles não atacavam apenas por riqueza, atacavam por honra, por reconhecimento, por sobrevivência. A fama era um combustível tão valioso quanto o ouro. E se uma cidade como Paris existia, cercada de muralhas e ouro, ela inevitavelmente entraria no radar de quem via o mundo como um tabuleiro em expansão. Antes dos vikings surgirem no horizonte, a França medieval, ou melhor, a região conhecida como França, era um tabuleiro instável. Após a morte de Carlos Magno, o Império Carolíngio foi dividido e seu neto, Carlos, o Calvo, assumiu uma das partes mais desejadas, a França Ocidental. Mas seu trono não era sólido como parecia. Internamente, lidava com nobres ambiciosos e uma nobreza fragmentada. Externamente, com fronteiras expostas e cidades mal defendidas. Era um império, com muralhas rachadas. Paris, embora importante, não era ainda a metrópole grandiosa que conhecemos hoje. Era uma cidade estratégica, sim, cercada pelo rio Sena, mas sua capacidade de defesa ainda era modesta. A fé cristã dominava os costumes, mas não protegia contra lanças. E o exército de Carlos era mais preocupado com disputas internas do que com a ameaça viking, que crescia a cada primavera. Era como viver com uma porta aberta num mundo em guerra. Um convite tentador para quem espreitava pelas sombras do norte. A igreja, por sua vez, exercia forte influência sobre os reis, mas mesmo ela, com toda sua pompa e doutrina, estava despreparada para a chegada de um povo que não temia cruzes, nem rezas, nem relíquias. Os vikings não vinham debater, eles vinham para tomar. E quando um império está dividido, a história mostra que basta um ataque certeiro para fazer tudo balançar. E foi exatamente isso que os homens do norte estavam prestes a fazer. Era março de 845, quando o som dos remos viking cortou o silêncio do rio Sena. À frente da frota, um nome que ecoaria por séculos: Ragnar Lothbrok, ou pelo menos alguém com esse nome nos registros. Cerca de 120 navios, carregando mais de 5.000 guerreiros, avançavam pelo coração da França como uma lâmina afiada. Os camponeses fugiam, os monges tremiam e os nobres rezavam. Paris nunca tinha visto nada igual. O ataque foi fulminante. Os vikings entraram pelo rio como quem abre uma ferida, saqueando vilas, queimando mosteiros e decapitando toda a resistência. Os soldados de Carlos tentaram barrar o avanço, mas foram derrotados com brutalidade numa emboscada perto de Rouen. E então, diante de uma Paris quase desprotegida, os nórdicos ergueram seu acampamento e cercaram a cidade como predadores cercam a presa. O Sena, que antes trazia vida, agora trazia terror. A cidade estava isolada, com comida escassa e esperança menor ainda. Dentro das muralhas, o medo era um visitante constante. Fora delas, os vikings se mantinham firmes, esperando o momento certo para entrar com força total. Mas o que tornava essa invasão diferente não era só a violência, era a audácia.
a ousadia de navegar direto até o coração do reino e exigir não apenas ouro, mas respeito, e isso obrigaria Carlos a tomar uma decisão difícil. Carlos, o Calvo, não era conhecido por sua bravura no campo de batalha, mas sim por sua habilidade política. Quando recebeu a notícia de que os vikings estavam às portas de Paris, o impacto foi mais psicológico do que militar. A capital espiritual e estratégica do seu reino estava cercada. Seus generais hesitavam e o povo clamava por proteção. Era o tipo de momento que separa reis comuns de líderes de verdade, e Carlos sabia disso, mas a realidade falava mais alto que qualquer discurso. Seu exército estava esgotado, dividido e traumatizado pela derrota recente. Ele poderia tentar lutar, mas as chances de perder Paris, e talvez a própria coroa, eram altíssimas. Então, em vez de reagir com espada, Carlos usou uma arma tão poderosa quanto o ouro. Ele decidiu pagar para que os vikings fossem embora. Um gesto visto por muitos como humilhação, mas por outros como sobrevivência estratégica. Carlos ofereceu nada menos que 7.000 libras de prata aos invasores, uma fortuna na época, para que deixassem a cidade. O acordo foi aceito, e os vikings partiram, carregando não só riqueza, mas também um recado claro. O coração da França estava vulnerável. Carlos havia salvo Paris, sim, mas ao custo de algo que não se compra de volta com moedas: a sensação de segurança. E esse acordo abriu portas que seriam exploradas mais vezes. O que tornava os vikings tão perigosos não era apenas sua força, era sua mente. Durante o cerco a Paris, eles mostraram um nível de organização e cálculo que muitos subestimavam. Eles escolheram uma data estratégica: a Semana Santa, quando boa parte da população estava voltada para os rituais religiosos. Isso enfraquecia a prontidão das defesas e minava o moral dos defensores. Era como atacar no exato momento em que o inimigo está de joelhos. O acampamento viking foi montado com precisão militar. Eles cercaram a cidade, bloquearam os acessos pelo rio Sena e cortaram o suprimento de mantimentos. Não tinham pressa. Usavam o medo como arma, promovendo destruição ao redor e espalhando a sensação de que nada estava a salvo. Paris, isolada, virou uma ilha em meio a um oceano de tensão. E os vikings, mestres do tempo e da paciência, sabiam que a fome e o pavor fariam mais estrago do que suas lâminas. O cerco não era apenas físico, era psicológico. Eles queriam que Paris se rendesse antes mesmo da primeira flecha. E funcionava. Dentro das muralhas, a tensão era tão densa que dava para cortar com faca. Os relatos da época descrevem uma cidade sufocada, esperando por um milagre que não vinha. E os vikings? Observavam de longe, como quem já sabe que o peixe vai morder a isca. Mas o que aconteceria quando a isca deixasse de funcionar? Diante de um cerco que ameaçava não só Paris, mas toda a moral do reino, Carlos, o Calvo, fez o que muitos reis evitariam. Sentou-se à mesa com o inimigo. A proposta era clara: ouro em troca de paz, e não era pouco. 7.000 libras de prata foram oferecidas como tributo para que os vikings deixassem a cidade. Para muitos, foi uma humilhação. Para outros, um movimento genial. Afinal, às vezes, o silêncio comprado vale mais do que a guerra perdida. Os vikings aceitaram sem hesitar. Para eles, não havia honra em destruir quando se podia enriquecer. E saíram de Paris com os bolsos pesados e o nome ainda mais temido. Não era apenas uma vitória material, era uma mensagem. Eles haviam tocado o coração do reino e saído impunes. E o mais inquietante, sabiam que podiam voltar quando quisessem, porque agora conheciam a fraqueza da França. O medo, nesse ponto, se tornou o verdadeiro legado deixado por aquele cerco. O recuo foi calculado, estratégico. Os barcos partiram pelo mesmo rio Sena que usaram para chegar, só que agora mais pesados. Mas o que realmente pesava sobre Paris era a certeza de que aquilo não havia sido um episódio isolado. A Europa inteira havia sido avisada. Os vikings não eram lenda, eram realidade. E sabiam exatamente onde ferir. Mas o impacto dessa invasão não se limitou aos muros de Paris.
ele se espalharia por todo o continente. A invasão de Paris em 845 não foi apenas um ataque, foi um divisor de águas. A partir dali, os reinos da Europa perceberam que as fronteiras naturais e as muralhas já não bastavam. O inimigo podia vir do mar, do rio ou da própria negligência política. A França começou a repensar suas defesas e a figura dos vikings passou a habitar tanto os mapas quanto os pesadelos dos nobres. Era o começo de uma nova era, a era da adaptação forçada. Carlos, o Calvo, apesar de criticado por ceder ao ouro, aprendeu com o golpe. Nos anos seguintes, fortaleceu as defesas fluviais e reorganizou parte do exército. Mas a Europa como um todo entrou em estado de alerta. Mosteiros, antes tranquilos centros de saber, se tornaram fortalezas improvisadas. Cidades passaram a construir torres de vigia. E os vikings, por sua vez, refinaram seus métodos, percebendo que o verdadeiro poder estava na reputação. E eles estavam construindo a deles, invasão após invasão. Mais do que consequências militares, essa invasão teve impactos culturais. Ela revelou a fragilidade de um sistema baseado na estabilidade herdada de Carlos Magno. Expôs a lentidão da resposta política e a dependência de estruturas tradicionais diante de um inimigo móvel e imprevisível. A lição foi clara: quem não se adapta, cai. E Paris, embora tenha sobrevivido, jamais foi a mesma, porque às vezes o maior estrago de um ataque não é o que ele destrói, mas o que ele desperta. E agora que você sabe o que realmente aconteceu naquele dia em que os vikings invadiram Paris, me diz, o que você teria feito no lugar do rei Carlos? Teria lutado até o fim ou também escolheria salvar seu povo com ouro? Essa história mostra que nem sempre as batalhas são vencidas com espadas. Às vezes, é o cérebro que define o rumo da história. E essa é uma lição que ainda serve para hoje. Você está preparado para tomar decisões impopulares em nome de algo maior? O passado está cheio de sinais, e quem entende a história antecipa o futuro. O ataque a Paris foi só um entre muitos capítulos ocultos da nossa herança. Quantos outros episódios como esse você acha que foram apagados, distorcidos ou esquecidos? É por isso que esse canal existe, para desenterrar as verdades que ficaram soterradas pelo tempo e entregar elas para você, de forma clara, envolvente e sem enrolação. Então, se você curtiu essa viagem no tempo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada história é um portal para entender não só o mundo, mas também a si mesmo.